Bom dia, meu povo. Com muita alegria, esse começo de junho, hoje a gente celebra no calendário Yorubá o começo do ano novo, na tradição Yorubá, no ano 10.067 da era Yorubá, né? Então, feliz ano novo para quem pratica as tradições de Fá, as tradições de Orixá. O tema da nossa live de hoje, do nosso Café com Oluô, é rezamos ou oramos quando falamos com os orixás. Esse é um tema um tanto quanto importante para a gente tratar aqui. A gente reza ou a gente ora? Ou não fazemos nada disso, né? Essa é a questão que nós vamos abordar nesse encontro de hoje. Existe diferença entre rezar e orar. Não é a mesma coisa. Rezar é você repetir palavras. Repetir, repetir, repetir. Rezar significa você dizer a uma divindade, a um ser divino, coisas que você gostaria de dizer, elogiando, homenageando. Por exemplo, vamos rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma reza, né? Vamos rezar a Ave Maria. A Ave Maria é uma reza. A reza, ela já vem pronta para você, né? Você repete ela. E a reza tem um sentido importante, né? Porque, pensa, muitas pessoas fazendo uma reza ao mesmo tempo. Então ela ganha força, ela ganha poder, né? Então, rezar é repetir. Orar é você entrar dentro do seu coração e você dizer ao divino, à divindade, ao Deus, o que for, que você acredita, palavras do seu coração. A gente ora quando a gente mergulha dentro da gente. A gente ora quando a gente visita o nosso coração e expressa palavras do nosso coração. Na nossa tradição africana, de origem africana, seja ela o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o ifá, etc., existe essas práticas de rezar e de orar? O que nós fazemos quando a gente está diante das nossas divindades, diante das nossas entidades, diante dos nossos orixás? Nós rezamos? Nós oramos? Para isso, tendo entendido a diferença entre rezar e orar, vamos entender um pouquinho agora o que a gente faz quando a gente se aproxima das nossas divindades orixás ou das nossas entidades da Umbanda e do Candomblé. Vocês sabem muito bem que no Brasil há uma crença muito grande nas entidades da Umbanda e da Quimbanda. Tem pessoas que só cultuam essas entidades. Tem pessoas que se orientam na vida pelas mensagens que essas entidades, né, deixam com elas. Muitas dessas entidades são mensageiras, né, são mentores espirituais da vida das pessoas, não só daquelas que recebem ela, mas também dos seus dirigidos, né? Porque muitas dessas entidades dirigem pessoas, orientam pessoas, né? Falam com as pessoas a respeito das suas questões de vida e por aí vai. Então, existe uma cultura no Brasil muito forte em relação a essas entidades da Umbanda e da Quimbanda, que coloca, inclusive, em questão
a própria divindade, o próprio conceito de divindade, né? Quem que é divino, o que não é divino, a divindade é maior que a entidade é maior que a divindade. Isso é balela. A gente não precisa se preocupar com isso, porque tudo está no âmbito da ancestralidade, tudo está no âmbito da espiritualidade, né? Então tem muitas entidades que são pactuadas com pessoas, que possuem pacto com as pessoas e orienta a vida delas mesmo e a vida daqueles que estão ao redor delas. A gente sabe muito bem disso. Isso já é uma cultura muito bem fundada, muito bem fundamentada no Brasil, né? Eu conheço uma pessoa que trabalha com a pombagira Maria Farrapo, e essa pombagira, ela lidera, ela organiza um clã, ela organiza uma comunidade e ela concede a orientação para toda essa comunidade. E essa comunidade tem uma devoção muito grande a essa pombagira, né? Então a gente pode dizer, a gente pode afirmar, eu posso ser taxado aí de maluco, eu não estou preocupado com isso, mas a gente pode afirmar que as entidades da Quimbanda, da Umbanda, da Jurema, do Catimbó, são os orixás da terra Brasil. Porque essas entidades, esses mestres encantados, são muito queridos em nossa terra, são muito amados em nossa terra e são muito importantes para a nossa cultura brasileira. Porque esses mestres, esses encantados, essas entidades estão tão impregnadas na nossa cultura brasileira que eles têm referência, eles têm lugares muito distintos e muito importantes na vida das pessoas, de comunidades, de coletivos, né? Etc. Então, são os orixás ancestres, né? Ou os ancestres da terra Brasil, são os ancestres que vivem nessa terra, né? E sobreviveram para além do pós-morte, né? Eles vivem como encantados, como seres invisíveis que ainda inspiram, aconselham e ajudam as pessoas em diversas partes do nosso país. Então, é importante a gente tratar disso porque é um tema que eu gosto muito, que é essa dimensão da intimidade com isso que a gente crê. O que você crê, o que você acredita, você constrói uma relação de intimidade. E ao construir essa relação de intimidade com isso que você acredita, você começa a produzir essa relação como se fosse alguém do seu cotidiano, alguém que você dá de comer, alguém que você diz bom dia, alguém que você diz boa noite, alguém que você limpa, alguém que você mantém organizado, limpo. O cuidado com os orixás, o cuidado com essas entidades, com esses encantados, com esses mestres e mestras espirituais, acaba ganhando uma relevância muito importante na vida dos seus devotos, né? Então os seus devotos começam a ter por esses seres um zelo, um cuidado, como eles tivessem por uma pessoa normal. Existe na encantaria brasileira, e eu vi isso com meus próprios olhos no Nordeste, sobretudo em São Luís do Maranhão e no Rio Grande do Norte, eu vi devotos de mestres e mestras de encantados, né, da encantaria brasileira, que toda semana muda a roupa da sua mestra, toda semana embeleza a sua mestra, seu mestre, veste o seu mestre, a sua mestra, de acordo com a circunstância, com o evento, né? Passa perfume, coloca ali uma comida, coloca ali um adereço. Isso, gente, não é maluquice, não é verdade? Isso é devoção. Isso nada mais é do que uma vida partícipe entre o mundo visível e o mundo invisível. Quem não experimenta a dimensão dessa relação com o mundo invisível não consegue entender a pertinência, a preponderância, né? E a
e a radicalidade dessa relação que o devoto constrói com o seu encantado, com o seu espírito, com a sua entidade, com o seu orixá, com o seu ser divino, o que seja. Então, essa relação de cuidado, de zelo, a barreira que impede o visível e o invisível de entrelaçar. Porque a gente coloca barreiras, a gente coloca muros, né? Cortinas entre o visível e o invisível. Uma pessoa, um devoto, que consegue quebrar essa barreira, retirar esse véu, ele transita pelo mundo do visível e do invisível com muita naturalidade. Então ele vai vestir o seu encantado, ele vai perfumar o seu mestre, ele vai dar de comer, ele vai tornar esse ser, né, esse ser espiritual, esse espírito, presente na sua vida. Não ausente, vai tornar ele presente. Nós praticamos uma espiritualidade, nós praticamos uma tradição que tem uma forte relação com o mundo espiritual, com o mundo invisível. Todas as nossas práticas espirituais, todas as nossas tecnologias ancestrais, todas as nossas, todas as coisas que a gente com esse mundo invisível. Nós estamos o tempo todo em comunicação com esse mundo visível. E essa comunicação com o mundo invisível nada mais é do que a quebra dessa barreira que separa o visível do invisível, o Orum do Aê. A pessoa que tem acesso ao mundo dos espíritos, ao mundo dos encantados, ao mundo dos orixás, ela não tem barreira entre os dois mundos, entre o mundo do visível e o mundo do invisível. A pessoa, ela adentra o mundo de lá. Ela consegue trazer à tona, ela consegue transparecer, visibilizar as coisas do mundo invisível. Então, se você vê a pessoa cuidando, em muitos tempos de encantaria, né, existem os bonecos dessas entidades, né, que são vestidos, né, que são enfeitados, né, que são bonecos sagrados, são bonecos divinos, como a roupa do Egungun na tradição Yorubá. O axó, né, do Egungun é uma roupa sagrada. O axó de Ebelrum é uma roupa sagrada. As máscaras Geledés são máscaras sagradas. Essas máscaras, elas são exatamente, o nome já diz, máscara. A roupa também é uma máscara, não é verdade? As roupas também são máscaras. As roupas são formas de visibilizar o invisível. A roupa do Egungun é uma forma de visibilizar o invisível. A roupa de Ebelrum é uma forma de visibilizar o invisível. A máscara Galedé, a máscara de Amin, é uma forma de visibilizar o invisível. E as roupas que os encantados, os mestres, as entidades vestem nos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, de Jurema, de Catibó, também são formas da gente transpor o mundo invisível, da gente baixar o mundo invisível no visível. Você pode ver que esses adereços todos que essas entidades usam, que os orixás usam, que os seres divinos usam, representam nada mais do que facetas da sua dimensão espiritual, da sua dimensão divina, da sua dimensão de invisível, da sua dimensão de espírito. Então, quando você está no festejo de Egungun e o Egungun saiu com seu axó, com a sua roupa mó, com a sua roupa clássica, você não está vendo o Egungun, né? Mas você está vendo o Egungun. Como assim, Olô? Não estou vendo, mas estou vendo. Porque a máscara, o axó, a roupa, é um jogo de ilusionismo, né? Se você entrar naquele mistério e começar a observar a roupa vai começar a falar com você.
A roupa vai começar a contar para você coisas, porque a roupa está cheia de signos. Se você observar bem a roupa de Egungun, a roupa de Ebé, a máscara de Eledé, a roupa do Exu, a roupa da Pombagira, a roupa do mestre, a roupa da mestra, etc., você vai perceber que ali vive um ilusionismo. Esse ilusionismo é exatamente a mística para fazer com que a sua mente modifique, altere e você adentre o mistério. Não tem como adentrar o mistério com os olhos humanos. Não tem como adentrar o mistério com os olhos carnais. Então a gente precisa de ilusionismo. A gente precisa de algo que quebre a nossa dimensão humana, material. Então, os adereços, as roupas, as vestimentas dos orixás, dos encantados, das entidades, dos exus, da pombagira, serve a esse propósito de quebrar a nossa materialidade mental e possibilitar que a gente atravesse o mistério, a barreira, o muro, o véu entre o mundo visível e o mundo invisível. No meio tem uma barreira. Eu fui naquela festa, eu fui naquela encantaria, eu fui naquele festejo do orixá, não senti nada. Parece uma fala até descredibilizada. Mas não sentir nada, minha querida, meu querido, é sobre você, não é sobre o mundo espiritual. Quando eu não sinto nada, não é sobre o rito. Quando eu não sinto nada, não é sobre a encantaria, sobre o mistério. Quando eu não sinto nada, é sobre mim. Está falando de mim. Não está falando do outro, não está falando do mistério, não está falando do encantamento. Porque o encantamento existe. O mistério existe. O sagrado existe. E tem pessoas que atravessam. Tem pessoas que atravessam o mistério. Tem pessoas que ultrapassam a barreira entre o visível e o invisível. Então o mistério existe, o sagrado existe, a encantaria existe. As pessoas se maravilham. Então, se eu não sinto nada, eu fui naquela festa da Pombagira, não senti nada. Eu fui na festa do orixá do meu amigo, não senti nada. Eu fui para aquele rito do Ifá, não senti nada. Eu fui para a encantaria das águas no Terecô do Nordeste, não senti nada. Ele está falando de você, não está falando do sagrado. Sabe por que não está falando do sagrado? Há centenas de anos, tem pessoas praticando esses cultos, essas tradições. Há centenas de anos tem pessoas devotas desses encantados, desses orixás, dessas entidades, etc. Por ano, as pessoas vêm preservando a tradição de cultuar os orixás, de cultuar os encantados, de cultuar as entidades, cultuar o Egungun, cultuar Yamin, cultuar Ifá. Aí você chega e fala, não sinto nada. Está falando de você. Você não sente nada, porque você não quebrou a sua materialidade mental. O que é materialidade mental? O que é mente material? É a mente que está impregnada, que está aprisionada à matéria. Como é que a gente desprende da matéria se a gente é matéria, né? Mas não esqueça, a gente não é só matéria, ok? Nós também somos energia. Ok? O corpo material não é exclusivo. Existe um corpo sutil. Existe uma sutileza. Existe alma, espírito, perispírito. Então eu não sou feito somente desse corpo material. Eu também sou feito de uma sutileza. E é na sutileza, vejam bem, é na sutileza que a gente adentra o mistério, não no material. O campo energético, o campo do eletromagnetismo, o campo da energia, não tem como adentrar
através da matéria. Até porque a mecânica quântica e a física da relatividade de Einstein deixou claro para nós que matéria é energia, não é verdade? A matéria não sobrepõe a energia. A energia sobrepõe a matéria, porque tudo é energia. E nesse sentido, matéria também é energia. Gente, eu estou muito devoto da física, tá? Eu estou estudando muito física, estou gostando disso. Por que eu comecei a estudar física? Sobretudo a mecânica quântica. Eu comecei a estudar a mecânica quântica com essa história de Fá, de Odu, de Opon, de Irofá, essa coisa toda. Eu comecei a perceber que a mecânica quântica explicava tudo isso de forma atual. Mas que o Ifá e muitas tradições, tais como as tradições indígenas, as tradições da Kabbalah, as tradições Sufi, entre outras, tradições antigas, né? O Zoroastro, as tradições dos Vedas na Índia, já estava falando de tudo isso há milhares de anos. Então, aproximar essas pesquisas atuais no âmbito da mecânica quântica e essas tradições antigas que já estavam falando disso, de energia, de mundo invisível, de onda, de supercordas, né? Essa coisa toda, isso é muito importante a gente situar a nossa tradição, as tradições que a gente pratica no tempo presente. Senão a gente fica taxado como uma tradição de gente doida que está praticando coisas ultrapassadas. Nós não estamos praticando coisas ultrapassadas. A mecânica quântica consegue explicar, atualizar o que os nossos ancestrais estão praticando há centenas, talvez milhares de anos. Nós temos tecnologias ancestrais no Brasil muito poderosas. Se você adentrar o mistério das 7 cidades da Jurema, na tradição da Jurema, aquilo ali tem um poder, aquilo ali tem uma envergadura, aquilo tem uma ciência tão poderosa que não tem ciência moderna que coloca aquilo no chinelo. Se você entender o Ifá de forma profunda, você vai entender que o Ifá é uma ciência tão poderosa que reúne uma série de ciências que a gente chama de ciência na atualidade, como psicologia, história, literatura, medicina. Que o Ifá não fica para trás. Nós só precisamos, meus queridos e minhas queridas, manter as tradições que a gente pratica atualizadas. As nossas tradições não podem ser fossilizadas. Elas precisam acompanhar o navegar do mundo, o navegar do tempo. Elas precisam acompanhar o oceano do tempo. Então eu digo para você que o que nós fazemos é ciência. Que o que você pratica no seu terreiro é ciência. Você só não está entendendo. Ou talvez esteja entendendo. Quando você coloca uma comida para o espírito, para o orixá, para o encantado, você está fazendo ciência. Porque se você entende o conceito de energia, o conceito de eletromagnetismo, você sabe muito bem que aquela comida que tem energia, você sabe muito bem que um espírito que não é visível, que é invisível, se manifesta ali através da tua palavra, através da tua conexão. E aquele espírito vai se alimentar daquela energia que está naquela comida. Os meus olhos estão tão preparados para observar esse tipo de fenômeno que eu consigo olhar para a comida horas depois e perceber que o espírito comeu. Porque o espírito não come a comida como nós humanos comemos. A gente precisa da matéria, né? Nós, seres materiais, seres humanos, físicos, nós vamos de comer a matéria.
O espírito não precisa de comer a matéria, mas existem casos que o espírito também come a matéria. Vocês acreditam nisso? Verdade. Existem situações que o espírito também vai comer a matéria. O que eu estou chamando de matéria? Você colocou lá a comida tem uma dimensão material, que é aquilo que você está vendo ali, palpável, e tem uma dimensão espiritual, uma dimensão metafísica, como querer entender. Enquanto nós humanos comemos, e nós comemos as duas coisas. Pensa a sua mãe, a sua avó, fez aquela comida gostosa no domingo, aquela comida deliciosa, tá ali toda a família reunida para comer aquela comida. Gente, aquela comida tá com a energia da sua avó. Aquela comida tá com o axé da sua avó. Aquela comida da avó, eu pelo menos tive uma avó que a comida, até hoje eu tenho, minha avó já morreu, minha avó santa. Até hoje eu tenho saudade, eu sinto o cheiro da comida dela, que ninguém faz igual. A minha mãe se aproxima, mas ainda não é igual. E a comida da minha mãe é maravilhosa, é poderosa. Por quê? Porque foram anos comendo a comida de vó. Tinha um axé ali, tinha um segredo. Então a gente comia a comida no seu aspecto material, e alimentávamos também do aspecto espiritual dessa comida, do axé que a avó colocou. Tem gente que faz comida e não põe axé. Tem gente que faz comida e põe contra-axé. Tem comida que é contra-axé. A comida que te faz mal. Eu tenho muita dificuldade de ir a restaurante. E morro de preguiça de comer em restaurante. Isso é muito delicado para mim. Porque comida de restaurante, para mim, na maioria das vezes, não vou taxar, não vou citar ninguém, mas assim, no meu ponto de vista, na minha experiência, comida de restaurante para mim é na maioria das vezes contra axé. Comida sem axé. Eu não sei quem fez, eu não sei quem preparou, não sei a energia que a pessoa colocou ali, não sei se as pessoas que trabalham em restaurante vivenciam experiências de violências muito corriqueiras, opressão, subjugação, humilhação, baixo salário e outras coisas terríveis mais. Sem falar a confusão que pode tomar um caos dentro de uma cozinha. Tudo aquilo, para quem entende de energia, tudo aquilo vai ficar impregnado na comida e a gente vai se alimentar daquilo. Então eu particularmente tenho os meus receios. Não estou dizendo que eu não como, que eu não vá, eu vou. Mas eu penso 1000 vezes antes de sentar num restaurante para comer, porque a gente sabe que comida de restaurante é na maioria comida de contra-axé. Comida de fast food é na maioria de contra-axé. Você compra uma comida que você não sabe quem fez, um cara vem e te entrega, você não sabe a energia que... parece maluquice, gente. Esse Oluô tá maluco. Não, esse Oluô não tá maluco. Eu tô pensando uma sociedade, eu tô pensando uma civilidade, eu tô pensando uma dimensão dessa existência que entende ela para além do material. Ok? É sobre isso. Eu pratico uma tradição de axé. Eu pratico uma tradição de energia. Então eu tenho que pensar nessas coisas. Eu tenho que pensar na minha alimentação. Eu tenho que pensar no que eu estou comendo. Eu tenho que pensar assim o que eu estou colocando no meu corpo. Eu tenho que pensar assim da onde está vindo a comida que está entrando no meu corpo. Porque a comida é axé. O axé do corpo. O axé dos meus órgãos, o axé do meu sangue, o axé dos fluidos que estão no meu corpo. Tudo isso tem a ver com a comida que eu como. No momento de mundo, numa era de mundo de toxicidade alimentar. Nossa, para eu pedir um fast food, o galo tem que cantar 256 vezes e entoar o provérbio de cada um dos Odudivá. É muito complicado para mim. Eu sou uma pessoa complicada, já percebeu, né? Mas é porque eu penso a energia. Eu não levo a vida de forma leviana. Não dá. Eu tenho 46 anos e sou uma pessoa extremamente saudável.
Não sei o que é gripe, não sei o que é dor de cabeça, não tenho dor nas costas, não fico doente, não sei o que é ficar doente. Eu não sei o que é ficar doente. Isso é axé, gente. O axé, a totalidade do axé. Eu sempre digo, existem 4 dimensões do axé. Existem 4 formas de axé. 1. O axé primordial. O que é o axé primordial? O axé que a gente traz do Orum e que foi concedido por Olodumare a todo ser humano. 2. O axé ancestral. O axé que é dado, que é herdado por papai e por mamãe. Eu herdo o axé do meu papai e da minha mamãe, da linhagem de papai e da linhagem da mamãe. 3º axé, o meu axé pessoal. Porque ao nascer eu tenho o meu axé pessoal. O axé pessoal de cada pessoa. E 4º, o axé adquirido. O que é o axé adquirido? O axé que eu vou adquirindo por causa da minha alimentação, por causa da minha fé, da minha devoção, das minhas práticas espirituais. Então a gente carrega, a gente armazena no corpo esses 4 tipos de axé. O axé primordial, o axé ancestral, o axé pessoal e o axé adquirido. O axé primordial nunca morre. Porque se o axé primordial morrer, se o axé primordial acabar, você não vai existir mais. Você morre. A vida acaba. Porque o axé primordial é o axé dado por Olodumare a todo ser vivente. A todos os seres. O seu cachorrinho tem axé primordial, o passarinho tem axé primordial, a sua plantinha tem axé primordial, a formiga que está lá fazendo o trabalhinho dela de carregar a folhinha para baixo e para cima tem axé primordial. Todos os seres criados têm axé primordial. Essa caneca tem axé primordial. O chá que está aqui dentro tem axé primordial. Esse papel tem axé primordial. Esse lápis tem axé primordial. A camisa que eu estou usando tem axé primordial. E o chapéu que eu estou usando, a taquia que eu estou usando tem axé primordial. Tudo que existe tem o axé primordial, porque é o axé da criação. Entende o que eu estou dizendo? O axé primordial é o axé da criação. Tudo que foi criado tem axé primordial. Esse axé não pode morrer, porque no dia que esse axé morrer, no dia que esse axé acabar, todos nós morreremos. O segundo axé é o axé ancestral, herdado da sua linhagem paterna e materna, de papai e de mamãe. Tem uma linhagem em você. Você carrega esse axé da sua linhagem ancestral, materna e paterna. E aqui que está o BO, né? Por que é aqui que está o BO? Porque a gente pode carregar um contra-axé ancestral. Nós podemos carregar uma maldição ancestral. O axé oriundo da minha linhagem paterna ou materna pode ser muito ruim, infelizmente. Pode ser um axé pouco, pode ser um axé deficitário, pode ser um axé, pode ser um contra-axé. E isso pode gerar contratempos, porque eu posso ter muito axé na minha linhagem materna e posso ter contra-axé na minha linhagem paterna. Isso vai gerar desequilíbrio, né? E aí a gente sabe o que acontece na vida das pessoas quando o axé ancestral dela, oriundo de papai e a mamãe, é desequilibrado. Quem tem experiência oracular, quem consegue ler oráculos de Fá, seja o Ali de Logum, o Opeleu e Kim, entende muito bem o que estou dizendo. Tem pessoas que aparecem na consulta oracular que elas têm desequilíbrio do axé ancestral, ela tem problema de ancestralidade. E pode ter a ver com o ancestral paterno dela, por exemplo. Era todo mundo picareta, todo mundo bandido, todo mundo safado, todo mundo mau. E a pessoa herda esse axé péssimo da linhagem paterna dela. É verdade. E aí, o axé que ela tem da linhagem materna não é o suficiente para equilibrar. Porque nessa segunda modalidade de axé, que é o axé ancestral, você precisa...
o ser humano caminha na Terra com duas pernas. Então você precisa tanto do axé paterno como do axé materno. Se existe uma danificação, se existe um dano no axé paterno, isso tem que ser corrigido no culto ancestral. Isso tem que ser corrigido na ancestralidade. É possível corrigir esse dano. Não tem como corrigir para trás, mas tem como corrigir para frente. Tem como barrar em você essa maldição familiar, para que os seus filhos, seus netos não sejam refém dela. Então, é possível sim corrigir a maldição familiar. Não é possível você corrigir o passado, mas você corrigir o presente e o futuro, você consegue corrigir sim. Nós temos tecnologias para corrigir isso. Porque você precisa desse axé para pisar na terra, para caminhar na terra. Você precisa do axé ancestral de papai e mamãe para caminhar nesse mundo, porque a gente pisa no chão que a ancestralidade pisou antes de nós. Nós pisamos no chão que pertenceu a uma ancestralidade. Então é muito importante que a gente tenha esse axé. Terceiro, o axé pessoal. Quando a gente sai do santuário de Olodumare, na perspectiva Yorubá, quando a gente sai do salão de Olodumare, que ali foi definido a nossa trajetória para a Terra, a nossa vinda para o Aie, quando a gente sai desse salão, a gente vai até a casa de Babá-Ifá. A gente vai até a casa de Orumilá. Para que Orumilá possa fazer a consulta com Ifá, a consulta ao oráculo. Todo ser que desce do céu para a terra precisa consultar o oráculo de Ifá. Até os animais, até as plantas. Tem Odus que conta como a planta do teteregum, a cana de macaco, chegou no mundo. Tem Odu que conta como a dracena, o peregum, chegou no mundo. Tem Odu que fala como Saião, o Abamodá, desceu do céu para a terra. Tem Odu que fala como Euebabá, Alumã, o boldo, chegou nesse mundo. Então, até as plantas passam na casa de Orumilá para sacar o teu Odu. Os animais também. Tem Odus que falam, como o Turupom-Megi, que vai contar como o Olobom, o gato, desceu do céu para a terra. Vai contar também como a abelha aprendeu a fazer o mel. Vai contar também como o cachorro aprendeu a latir. Vai contar também como os passarinhos passaram a voar. Todos os seres criados, tudo que foi criado tem que passar na casa de Orumilá. A nuvem também passou na casa de Orumilá. O sol também passou na casa de Orumilá. A lua também passou na casa de Orumilá. A chuva também passou na casa de Orumilá. A bolinha de sabão que a criança faz também passou na casa de Orumilá. Por quê? Ao passar na casa de Orumilá, um Odu, uma senha, identifica aquilo que foi criado, aquele ser, aquele objeto, aquela coisa. O Odu é uma espécie de senha, é uma espécie de signo, é uma espécie de passaporte para você chegar na Terra. Como toda consulta, após sacar o Odu e dado as devidas recomendações, é prescrito um ebó. Então, quando você conclui a sua consulta na casa de Ifá, na casa de Orumilá, um ebó foi prescrito para você fazer ainda no céu. Alguns seres fazem, alguns objetos fazem, algumas coisas fazem. Outros seres não tá nem aí, não faz. Outros objetos, outras coisas também não fazem o ebó. Por que eu estou dizendo isso? Se você fez o ebó recomendado por Babá-Ifá no céu,
você vem para a Terra com uma carga de axé positiva. Olha o seu axé pessoal. Nossa, saí da casa de Babá Ifá com o meu Odu, ali mesmo eu já fiz o meu ebó, estou indo para minha terra, estou indo para o Aie, estou com axé, vou chegar no Aie com axé, vou nascer de uma mulher, óbvio, com axé. Aí deu uma pausa. Aí você desceu para a terra com axé. E aí aquele nascimento bonito, aquele nascimento majestoso, aquele nascimento que é uma festa, aquela criança que cresce saudável, sem problema, sem intercorrência, sem vicissitudes. Olha aí, ó, ela fez o ebó. É muito fácil confirmar que a criança fez o ebó. Quando o seu filho nascer, ou se você já participou de uma criança que acabou de nascer e fez o ritual do Shentaye, quando essa criança passa pelo ritual do Shentaye, a gente sabe se ela fez ebó ou não. Mas quando a pessoa vai iniciar no Ifá, quando a gente vai sacar o Odu de nascimento dela, não importa se ela tem 10, 15, 20, 40, 50, 60 anos, a gente fica sabendo também se ela fez o ebó. E aí, a pessoa que não fez o ebó vai saber. Ela pode ter tido um negativo na consulta, nessa consulta primordial, um Ibicu, um Ibiarum, um Ibi de doença, um Ibi de morte, um Ibi de perda, um Ibi de infelicidade, um Ibi de guerra, de conflito, de confusão, de barraco. E a pessoa, sabe uma coisa? Eu tô atrasada, tô doido para chegar nesse Aie, não vou fazer ebó nenhum, tô indo. E chega aqui, o nascimento dessa pessoa já revela o Ibi dela. A mãe passa por intercorrência, a mãe da criança quase morre, a criança quase morre. Quando ninguém morre, fica aquela sequela, aquele corre, a criança vai para o hospital, fica incubada, a mãe não pode voltar para casa, a mãe não entra numa depressão. Sabe aquele caos que gera no nascimento e que é tão costumeiro, né, que a gente passa desapercebido? Tem a ver com esse Ibi, porque uma criança com Ibi pode gerar um Ibi na mãe. Uma criança que não fez o ebó no céu, uma criança que não fez os seus compromissos celestiais e desce para a terra e nasce no útero, né, se abriga no útero de uma mulher e ela está com um determinado negativo, com um tipo de negativo, né? Aqui a gente está falando de forma geral, mas a gente poderia mensurar isso mais detalhadamente. O tipo de negativo que está nessa criança, por ela não ter feito o ebó, juntando com as circunstâncias da vida da mãe, porque a mãe pode estar com negativo, a mãe pode estar com problema, pode ter tido uma péssima gravidez, o estado familiar pode estar péssimo. O negativo da criança, que não fez o ebó no céu, e as circunstâncias dessa mãe e dessa família que vai acolher essa criança, pode tornar essa gestação aquele PPP. Essas coisas que a gente vê aí costumeira, né? A gente vê isso costumeiramente. Não é algo distante, não é algo que a gente imagina, não é algo que a gente sonha. Não, a gente vê essas questões, a gente só não dá atenção. Só não nos chama a atenção. Isso é o axé pessoal. Esse axé pessoal, ele é definido, diríamos assim, por essa consulta oracular na casa de Ifá, que todos os seres, que todos os objetos, que todas as coisas fazem antes de vir para a Terra. Esse é o nosso axé pessoal. E a gente pode estar marcado por esse axé pessoal. Por quê? A gente pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos e a gente nem saber que temos um negativo, um Ibi, um Osobo, que está roubando da gente energia, vitalidade, sucesso, sorte, amor e por aí vai. Aí a pessoa está com 45 anos,
Ela chega diante de um babalaô, de uma ialaô, para fazer um dapelé. O Odu se apresenta e o babalaô, versado no dapelé, versado em Odu, identifica um pormenor. Que aquela pessoa está num ciclo de repetição, de repetição, de repetição, e ela não sai desse lugar. Então começa ali, aos 40 e poucos anos de idade, a pessoa começa um trabalho, uma terapêutica espiritual, porque é isso que tem que ser feito, para organizar a tua energia vital, o teu axé. A pessoa esperou 45 anos para poder mexer nisso. É o nosso papel fazer que os próximos 45 anos dela sejam de vida, né? De muito axé, né? Esse é o nosso compromisso. Então, esse é o axé pessoal, que é o axé que a gente traz da nossa natureza própria, da nossa natureza individual. E, por fim, o axé adquirido. O que é o axé adquirido? Ele vem através dos meus méritos, da minha prática de Oapelé, da minha dedicação, da minha devoção, da minha fé, do meu autocuidado. Não esqueçam que autocuidado também é axé. O que é autocuidado? Você se preservar, né? Você precisa se preservar, ter uma boa alimentação, ter uma vida saudável, ter a mente boa, comer bem, dormir bem. Isso é axé de autopreservação, gente. Você é responsável pelo teu axé. E você precisa fazer o axé de autopreservação, que vem através do autocuidado. O cuidado que você faz com você também é axé. E aí eu volto ao tema da nossa live, do nosso encontro de hoje. Nós rezamos, nós oramos, nós temos fé ou temos axé? Para nós que praticamos as tradições africanas e afro-brasileiras, o axé é a nossa maneira de estar no mundo. Nós rezamos, nós oramos com o corpo. Nós rezamos, nós oramos com as nossas atitudes. Nós rezamos, nós oramos dançando. Nós rezamos, nós oramos cantando. Nós rezamos, nós oramos alimentando nossos deuses, alimentando nossas entidades, alimentando nossos encantados, compartilhando da nossa comida com esses seres espirituais. A gente tem fé, nós praticamos a fé mantendo o nosso axé. O axé de autopreservação, o axé de autocuidado, que é o axé adquirido, o axé das nossas práticas devocionais, o axé desencadeado pelas nossas atitudes e comportamentos. Mas nós também preservamos o nosso axé primordial dado por Deus, por Olodumare. Nós preservamos o nosso axé ancestral, honrando a nossa ancestralidade masculina e feminina, oriunda de papai e mamãe. Nós alimentamos, através da prática oracular, o nosso axé pessoal, porque toda vez que eu vou ao oráculo, toda vez que um babá, uma iá, consulta o oráculo para mim, eu estou fazendo manutenção do meu axé pessoal. O ebó que sai ali, as recomendações que aparecem ali, nesse Dapelé, nesse Daquim, ou nesse Eridilocum, nesse Daçá, está mantendo, está preservando, está fortalecendo o meu axé pessoal. E o axé adquirido são as minhas práticas de autocuidado, de autopreservação. Não adianta você dar bori na tua cabeça, né? Pedindo a Babá Ossá, a Babá Oxalá, a Babá Ori para te proteger, para te dar equilíbrio. Se dias depois que você acabou o teu ebori, você está batendo boca com o seu vizinho, gritando com o seu vizinho, xingando o teu vizinho, desgastando, estressando e arrumando confusão. O axé que você trouxe para a tua cabeça já foi tudo pelo abaixo. Você precisa preservar o axé. Você precisa preservar o axé. Para quando você precisar desse axé de fato,
você ter ele ali, salvaguardado para te ajudar. Então, quando a gente reza, quando a gente ora, o nosso corpo inteiro entra em ação, porque a gente não pertence a uma tradição mental. A gente pertence a uma tradição corporal. E é com o nosso corpo que a gente atravessa portais. É com o nosso corpo por inteiro que a gente quebra barreiras, que a gente retira o véu entre o mundo visível e o mundo invisível. Lembra do que eu falei no começo? Se você está fazendo um ritual para a sua entidade, para o seu encantado, para o seu orixá, para Babá Ifá, para Babá Egungun, para Iami, e você não está sentindo nada, não é um problema do rito, não é um problema do sagrado. Isso está falando de você. Isso está falando sobre você. Porque você está fazendo uma coisa que você não está sentindo. A questão está em você. O erro está em você. Você se corrija. Porque se você cultua espírito, se você cultua o seu encantado, se você cultua o seu orixá, se você cultua Egungun, se você cultua Iami, Ebé e Ifá, se você foi devidamente preparado, devidamente iniciado, se o seu corpo foi despertado para você entrar em sintonia com essas divindades, com esses encantados, com esses espíritos, etc., você precisa sentir. Você precisa sentir. Mas eu não quero tornar isso um pesar. Porque se você é recém-iniciado, por exemplo, isso demanda tempo também. É na insistência que a gente quebra a barreira. É na insistência, na persistência que a gente derruba o muro. É na insistência, na persistência que a gente atravessa o portal do mistério e acessa ali as sensações, as percepções, os fenômenos que esses encantados, que essas entidades, que esses espíritos, que os orixás, o Ifá, oferecem, dão pra gente. Tudo tem sinal. O ossé que você acabou de dar tem sinal da presença de Ifá. A oferenda que você acabou de entregar ao teu orixá tem um sinal da presença do seu orixá. O padê que você acabou de dar para o seu Exu, para a sua pombagira, tem um sinal da presença do seu Exu, da pombagira. O cachimbo que você acabou de acender para o seu preto velho, para a sua preta velha com café, ali tem um sinal da manifestação do teu preto velho, da tua preta velha. Isso é a nossa maneira de adentrar o mistério e de estar conectado com o mistério. Embora a gente tenha fé, embora a fé é algo que está impregnado na gente, nós que praticamos tradições de axé, tradições de energia, nós estamos para além da fé. Porque a fé pode gerar uma expectativa, uma ansiedade. Eu estou esperando que essa graça aconteça, que isso venha. Nós que praticamos tradições de energia, tradições energéticas, tradições de eletromagnetismo, como são as nossas tradições africanas e afro-brasileiras, nós acreditamos no axé, no movimento do vento, porque espírito é vento, no movimento do sol, no movimento da lua, no movimento dos dias. A gente fala para o orixá, a gente fala para a entidade, olha, eu estou te dando essa comida hoje e eu estou com esse problema na minha vida. A comida que eu estou te dando não é uma barganha, mas é para o Senhor movimentar essa energia que eu estou precisando nessa situação. Os dias passam, os dias se vão, e aquela oferenda que você deu transmuta energeticamente a situação que você queixou, que você denunciou, que você colocou aos pés do seu encantado, da sua entidade, do seu orixá. E a gente assegura isso.
Sabe como é que a gente assegura isso? A gente assegura isso sentindo a energia, vendo o mover da energia, vendo o movimento da energia. Então, reze e ore com o teu corpo inteiro. Coloca o seu ser por inteiro na sua prática espiritual. Não fica no devaneio, na ilusão, na abstração, não. É o teu corpo inteiro que tem que ir ali. Coloque o teu próprio corpo como oferenda. Coloque o teu próprio corpo como oração. Coloque o teu próprio corpo como ebó, como sacrifício. Coloque o seu próprio corpo como dádiva no altar dos seus espíritos, das suas entidades, dos seus orixás, do seu Ifá. Porque é o nosso coração, é a nossa verdade, a nossa natureza primordial que ultrapassa a barreira. Que ultrapassa a barreira entre o mundo visível e o mundo invisível. Agradeço a todas, a todos e a todes por esse momento nessa manhã. Eu vou ficando por aqui. Eu encontro vocês amanhã, quinta-feira, no nosso Café com Oluô. Que Ifá abençoe, que Xangô Lucossô abençoe, que Bobô Orixá os abençoe e que toda a nossa encantaria, que todos os nossos Exus, nossas pombagiras, nossos pretos velhos, os nossos encantados da Terra Brasil, abençoe cada um de vocês. Axé, axé e axé. Axé de Olodumare, Olodumare e axé. Até mais.